boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Hoje, nossa sexta e última aula online, tá? A nossa última aula vai ser presencial, que seria pela nossa agenda, a gente acaba marcando para o dia 16, mas dia 16 é Corpus Christi, então para a igreja é muito complicado esse dia, né? Para a gente fazer essa formação, então a gente vai depois de disponibilizar a data para essa formação presencial, tá? Que vai ser na paróquia de Nossa Senhora do Pilar, mas depois a gente passa o endereço direitinho, tá? Mas na nossa última aula, como falando, né, de forma online, hoje com a professora Tana Amaro, tá? Que vai fazer a formação de segurança preventiva, formação, né, de segurança preventiva e segurança dos bens bibliográficos e documentais, tá? A professora Tânia, pós-doutoranda em História, eu vou demorar um pouquinho, tá? Vamos disponibilizar alguns minutinhos agora para a gente falar do currículo dela. Não, reduz isso aí, reduz, por favor. Pós-doutoranda em História, em Relações de Poder e Cultura pela Rural, doutora em Humanidades, Culturas e Artes pela Unigran Rio, mestre em Letras, Ciências Humanas também pela Unigran Rio, licenciada e bacharel em História pela UERJ, membro da Comissão, né, para os Bens Culturais e Artes Sacras da Diocese de Duque de Caxias e também diretora do Instituto Histórico da Câmara Municipal, também do município de Duque de Caxias. Tá? Então, assim, muito obrigada, Tânia, que deu início, né, às formações e vai encerrar de maneira online. E vamos lá. Então, pessoal, boa noite mais uma vez a todos. Obrigada pela presença, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, por favor. Vocês me digam se estão... Ah, dá para ver, né? Tudo Tá, certinho? Deixa eu tá tudo sair aqui ok. desse full screen aqui. Pronto. Bom, pessoal, então, a Elaine já me apresentou, né? Eu também já tinha falado um pouquinho sobre mim há um tempo atrás. E aí, a nossa proposta hoje, basicamente, é falar a partir do meu lugar. Eu disse a vocês, né, na primeira aula, que eu sempre gosto de falar do lugar que a gente está, do que a gente vivencia, né? E esse trabalho que eu já venho fazendo há 21 anos, né, lá no Instituto Histórico da Câmara Municipal, é o meu cotidiano. Então, eu achei mais interessante a gente conversar exatamente a partir desse lugar. Eu não sei se todos conhecem o Instituto Histórico, né, da Câmara Municipal de Duque de Caxias. É o único que a gente tem conhecimento, né, o único arquivo público da Baixada Fluminense, no sentido, né, da categoria que ele está inserido, né? Os outros espaços, mais à frente vou falar um pouquinho dos institutos, eles são órgãos, instituições da sociedade civil, né? E o nosso aqui de Duque de Caxias é o único ligado ao Poder Legislativo. Então, assim, ele tem muitas coisas legais, mas também alguns trâmites que ficam meio estáticos, né? Por ele estar no legislativo, né? Mas aí, então, eu vou falar um pouquinho do patrimônio, por que preservar esse patrimônio a partir dessas técnicas de conservação preventiva, a segurança do patrimônio, pensando o caso do Instituto Histórico, que, assim, ele aqui na Baixada Fluminense é pioneiro na preservação e guarda de documentos históricos, tá? E aí eu vou falar também a partir das minhas experiências antes do IH, né? Porque atuei no Arquivo Nacional, toda a minha formação durante a universidade, né? A UERJ, a graduação e a pós-graduação também na UERJ, a especialização, eu atuei nos museus, né? E arquivos, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, fiquei 5 anos no Museu Nacional de Belas Artes, supervisionando um projeto de preservação, e a gente sempre teve esse contato, né, com a questão de que conservar, preservar é muito melhor que restaurar.
como o Fernando colocou, como a Elaine colocou anteriormente, né? Então, assim, eu coloquei esse breve trecho aí, texto, porque ele está dentro de um manual, né, de política de segurança para arquivos, bibliotecas e museus, né, que elaborado pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins e pelo Museu Villa-Lobos. O primeiro recorte desse, digamos, desse manual, né, é de 1995, e depois ele tem uma reedição mais atual, ele está disponível na internet, depois eu posso colocar esse linkzinho que está aí, né, que eu coloquei no slide para vocês. E aí, assim, trabalhar com memória, tornar vivo o que já aconteceu, né? Nossa responsabilidade é muito grande, a nós compete guardar, cuidar de uma parte do passado, sem poder manipular o tempo, né? Nós convivemos com ele, brincamos e fazemos os outros brincarem com ele, entrando em túneis do tempo, vivendo e imaginando outras vidas testemunhadas em tantos documentos, ilustradas por tantos objetos e relatadas em tantos livros. Passeamos e permitimos que o público passeie pela história, viaje por diversos estágios da ciência e sonhe com variados momentos de cada criação artística. Nos tornamos parceiros de personagens históricos, cientistas, músicos, artesãos, pintores, né? Então, vendo, por exemplo, as aulas anteriores, os nossos encontros com o Fernando, com a Jussanã, com a Elaine, enfim, a gente pensa que preservar é memória também, né? Quando a gente ilustra as nossas aulas com pinturas, com esculturas, né? Com obras de arte e com documentos também que são parte da nossa memória histórica, né? E, enfim, esse trabalho que eu venho fazendo há cerca, né, desde outubro de 2000, lá na Câmara Municipal de Duque de Caxias, hoje a fachada já é outra, essa foto que está aí já é histórica também, hoje ela tá, né, foi restaurada, a fachada, esse ano que passou, então, assim, eu busquei levar para o Instituto Histórico, nesse processo de revitalização que ele passou ali no ano 2000, 2001, três objetivos básicos, que tem a ver com tudo que a gente falou aqui ao longo desses 5 encontros, não, desculpa, 6 encontros, né, até o momento. Então, preservar o acervo documental e recuperar a nossa memória cultural para divulgar a história, no nosso caso aqui regional, né? Porque o foco é a história do Pilar, né? A história da Baixada Fluminense, mas, enfim, toda uma história que ao longo, né, desses encontros a gente viu que acaba se interconectando, né? E aí, desculpa, vou voltar aqui rápido. Ué, voltou demais. Aqui, o espaço do Instituto Histórico, a imagem à esquerda é de quase quando eu cheguei, já tinha sido revitalizado um pouquinho, e hoje, né, em 2019, a última imagem, o prédio da Câmara está em obras ainda, né, a fachada já finalizou, mas internamente ele está em obras, mas a gente está funcionando, né, em meio salão. Essa parte aí da frente que vocês estão vendo à direita, ela está fechada em obras, mas assim, as nossas reservas estão lá para trás, né, bem guardadas, enfim. E aí eu coloquei um pouquinho da história do IH, porque é interessante a gente entender esses espaços, né, de guarda de acervo. Ele existe desde 1973. Quando eu cheguei, a gente achava, né, que tinha um acervo constituído por 10 mil itens, e cada vez que a gente abre uma caixa, que eu não conseguia aí abrir toda a documentação desses 20 anos, né? Porque, primeiro, recursos, tudo que a gente fala aqui para vocês na teoria é belíssimo, mas no dia a dia, na prática, é mais complicado, né? Em termos de financiamento, em termos de compra de material. Então, assim, a gente tem a teoria belíssima, e no dia a dia a gente tenta dar aquele foco à preservação com outros materiais, eu vou mostrar aí ao longo da aula, né? Então, hoje a gente tem uma ideia aproximada que esse acervo está em torno de 70 mil itens, né? Porque a gente conta a folha daquele processo, então você desmembra aquilo tudo. Então, a cada caixa, a cada documento que a gente trabalha,
a gente vai agregando, né, quantitativo a esse acervo. Tá? É um acervo que ele é muito diversificado, vocês vão ver, tem fotografias, documentos e objetos, roupas, vestuário, né? E é um referencial significativo para a nossa história aqui da Baixada Fluminense, não só de Duque de Caxias, mas da Baixada. Desde 2001, como eu disse, né? Eu cheguei em outubro de 2000, mas as atividades de preservação mesmo, com material, com tudo isso, iniciam em 2001, né? E aí a gente tem um trabalho integrado, sistemático, de conservação, de processamento técnico das obras, objetivando exatamente isso, a catalogação precisa, né? E a salvaguarda desses itens documentais. Tá? Então, aqui nesse encontro, a gente vai pensar exatamente a importância de preservar esse acervo, né? A partir do exemplo do Instituto Histórico. Como eu disse, é o meu cotidiano, né? Tentando implementar essas ações de estabilização do desgaste natural, né? Que o tempo, que é imposto ao documento pelo tempo e até mesmo por nós, né? Pelo homem. Tá? Então, assim, para quê? Para manter uma maior longevidade, né? E transmitir, principalmente, gente. A gente não guarda esse acervo, essa pintura, essa escultura, esse patrimônio edificado para nós ou só porque ele é antigo. Não, a gente guarda, como eu falei no nosso primeiro encontro, para transmitir informações para as futuras gerações, para recuperar nossa memória e nossa identidade. Tá? Então, o acervo do Instituto Histórico, em 1970, ele era disposto dessa forma, que vocês estão vendo nas imagens, e a partir do ano 2000, 2001, a gente conseguiu fazer uma vitrine, né? Arquivos de aço, como a própria Elaine, o Fernando, a Jussanã, né, colocaram nas aulas deles. Né? A gente tentou trazer um caráter mais técnico para o armazenamento das peças, né? E hoje a gente tem um acervo mais organizado, mais bem guardado, e aí vocês estão vendo parte desse acervo, né? Ele é muito diversificado, peças de louça, de porcelana, de madeira, né, de metal, enfim, pinturas. E convido a todos até para visitar, né, se quiserem a gente agendar aí um momento dentro do IH, tá? E aí, olha, esses outros objetos, lá em cima, a primeira ata do Legislativo, uma bandeja de porcelana da fazenda que hoje é o bairro Vilar dos Teles, aqui na Baixada, tá? Objetos de Joãozinho da Gomeia, o pai de santo referência aqui na Baixada Fluminense e no mundo, né? E no Brasil, todo mundo conhece Joãozinho da Gomeia, né? Revistas, livros, roupas, como eu disse, vestuário, essa é a farda do Dr. Moacir do Carmo, uma farda da Segunda Guerra Mundial, que a gente, né, tenta resguardar esse vestiário com as técnicas possíveis, né? Enfim. E fotografias, muita coisa em papel, muita fotografia, né? Muitos documentos, e aí esculturas, como eu já falei, mostrei assim o espaço para vocês terem uma noção, né? De como a gente tem que repensar várias coisas a partir da preocupação com a guarda desse acervo, né? Ali tem o Tenório Cavalcante, né? Que também é um nome que na Baixada Fluminense é bem conhecido, né? Essa outra imagem ali da vitrine foi uma exposição que a gente fez com as roupas, com o vestuário de Joãozinho da Gomeia. Enfim, a gente vai fazendo vários eventos, lançamento de livros, palestras, e tem o nosso lançamento do nosso livro ali, Elaine, ali embaixo, né? Quando a gente lançou as nossas publicações, enfim. A gente tenta atuar nesse misto de recuperar a nossa identidade, a memória, trazer a comunidade, o cidadão comum para esse espaço, né, na relação com as crianças, com outras instituições, tá? Convido a quem não conhece a conhecer a revista Pilares da História, que está disponível
nesses sites que eu já comentei na primeira aula, né? Quem não estava presente. São 23 edições ao longo desses 20 anos, né? A gente conseguiu, com o apoio da Câmara Municipal, publicar essa revista, que é distribuída gratuitamente. É uma revista com qualis acadêmico importante, né? E ela é referência sobre a história da Baixada Fluminense, tá? Então, é isso. Só coloquei algumas imagens pontuais do acervo, que assim a gente acaba selecionando aqueles que, né, a gente tem um carinho mais próximo. Esse castiçal e o Santo Antônio é referência, né? Tudo leva a crer que foram parte, né? Fizeram parte da igreja, uma das primeiras igrejas aqui na região de Duque de Caxias, que hoje é a Igreja Santa Terezinha no Parque Lafayette, né? Hoje faz parte do nosso acervo. Enfim, quando eu cheguei, todas essas peças já estavam. Tá? Não então, pode, Davi. Assim, Davi, não pode colocar essa foto na cabeça. Faz mal. Davi, não pode. Seu papai já falou isso e eu também. Então, vamos lá. Esse acervo todo já estava lá, né, quando eu cheguei. Então, assim, a gente teve que fazer alguns levantamentos para recuperar a fonte, né, as doações. E aí, prosseguindo, objetos do Joãozinho da Gomeia, como eu falei, né, do Moacir do Carmo, medalhas e farda e boina da Segunda Guerra Mundial. A farda, Moacir do Carmo foi um prefeito da cidade, depois um médico, né, que foi para a Segunda Guerra e depois se tornou prefeito aqui do município. E documentos, na verdade, são fotocópias, né? Não são as originais, claro, referentes ao Luiz Alves de Lima e Silva, que é o Duque de Caxias, tá? Cópias também de documentos, por exemplo, o documento é de 1846, né? Mas cópias que fazem referência à história local e regional. E aí sempre ficou a pergunta para a gente qual a melhor forma de nós resguardarmos esses materiais, principalmente no suporte papel, né? Que é a minha especialização, né? E aí fotografias, né? Da antiga Escola Regional de Meriti, a mais antiga aqui do município, a primeira escola da América Latina a dar merenda escolar, né, para manter os alunos da escola, é reconhecida como Mate com Angu, exatamente pela merenda que a professora Armanda Álvaro Alberto dava para os alunos. Tá? E aí a gente tem fotos, relatórios da escola, né? Enfim, o Instituto Histórico, como eu estava dizendo inicialmente, os institutos históricos, eles são instituições geralmente ligadas à sociedade civil, né? Ainda que tenham alguma relação ou base de financiamento com o poder público, tá? Mas, no nosso caso, o nosso Instituto Histórico é ligado à Câmara Municipal. Foi pensado lá em 1970, pela professora Adalva Lazzaroni, pelo seu irmão, que era vereador e depois se tornou diretor da Câmara, e aí ela pensou na criação desse espaço para recuperar a memória local, regional, né? E aí criaram um instituto histórico dentro do Poder Legislativo, o que para nós é muito importante, né? Mas também como é que se diz? A gente tem algumas questões que, por exemplo, a gente não pode receber verba, né? Por quê? Porque estamos no legislativo. Então, não existe uma dotação orçamentária para o Instituto Histórico, diretamente, né, para ele. Nós estamos vinculados ao presidente da Câmara. Então, assim, se criou uma associação de amigos do Instituto Histórico, lá em 2001, exatamente da qual fazem parte, né, várias pessoas de uma rede de memória, história e patrimônio aqui, para apoiar algumas questões, alguns projetos, né, do Instituto Histórico, mobilizando a sociedade civil, né, pensando exatamente os futuros, 20 anos depois, a gente pode falar isso, né, que a gente teve sucesso nisso, porque nos rendeu assim um trabalho de recuperação de memória, de história muito grande com o apoio da Associação dos Amigos do Instituto Histórico.
né? Então, assim, hoje em dia, a gente tem uma relação muito legal com outras instituições, né? Principalmente hoje, com a Comissão de Bens Culturais da Diocese, né? Temos essas parcerias sempre com a universidade, com as universidades, né? FEBEF, Rural, Unigran Rio, com os programas de pós-graduação, né? Então, assim, é uma rede realmente que pensa isso aí, ó. Por quê, para quê e como preservar. No nosso caso aqui, do nosso encontro hoje, a gente está falando das técnicas, né? E aí a gente tem que pensar também que não adianta só preservar por preservar, como eu disse anteriormente. A gente precisa preservar para divulgar essa história, para divulgar essas informações, né? Então, como preservar esse acervo para que a gente possa recuperar informações, né? Atender a uma demanda de pesquisa acadêmica ou até de pesquisas de cidadãos comuns, né? Como é que a gente começou a pensar isso lá no Instituto Histórico, trazendo as experiências do Museu Nacional de Belas Artes, do Arquivo Nacional, né? Então, assim, as atividades de preservação, como vocês já viram nas aulas anteriores, seguem normas técnicas, seguem critérios, né? E as instituições que guardam acervo precisam realmente pensar sobre isso, né? Instituições públicas e privadas também, várias, né? Elas são detentoras de acervos muito importantes, mas ao longo do tempo, essa má utilização, a má conservação do acervo trouxe, né, problemas ao longo dos anos e às vezes de forma irreversível. A gente tem lá no nosso espaço documentos que a gente sabe que nunca mais vai conseguir recuperar, né? Exatamente por quê? Pela condição em que eles ficaram guardados, né? Como eu falei, a teoria é belíssima, o problema é o dia a dia, a prática do cotidiano. Então, entre essas tarefas prioritárias dessas instituições que detêm acervos documentais, é necessário realmente se pensar a guarda, o processamento técnico do acervo, né? Visando o quê? A salvaguarda e o resgate dessas informações, tá? Para isso, Elaine já falou, Fernando já falou, Jussanã já falou, mas é sempre bom lembrar que com relação à preservação de documentos, né, principalmente suporte papel, a gente tem uma legislação também que baseia isso, né? Então, a gente tem a Constituição Federal, que fala do patrimônio, que a Elaine comentou, né? Os meninos comentaram nos encontros anteriores. A gente tem uma lei federal que trata, né, da gestão documental no Brasil. A gente tem outras leis estaduais e municipais, que eu não coloquei ali, mas só para lembrar que tudo isso é embasado por leis, por uma legislação. Inclusive, há uma lei federal que fala da importância, né, dos arquivos municipais. Por exemplo, o Duque de Caxias, a gente não tem um arquivo municipal, né? O Instituto Histórico cumpre esse papel, mas a gente, por exemplo, não tem toda a documentação cartorial, né, que estaria no arquivo municipal. E eu não conheço nenhuma cidade aqui na nossa região do Recôncavo Guanabarino, né, na Baixada Fluminense, que tenha um arquivo municipal, né? Então, assim, isso há anos é debatido, né? Mas também a gente, até hoje, não conseguiu implementar, concretizar legislações, né, leis. Mas, assim, de 20 anos atrás para cá, muita coisa já melhorou, muita coisa já mudou, mas precisa melhorar ainda mais, né? Então, assim, essa ideia de conservar, essa preocupação com a conservação dos bens culturais é muito recente. A própria Elaine já colocou isso, né? Principalmente sobre as obras em papel, né? Que ao longo desse tempo, dos anos 80 para cá, 1980 para cá, né, que começa a se pensar na preocupação nessa atitude de conservação, ao invés de restauração, né? Até porque, a gente já falou várias vezes, a conservação é muito mais fácil que a restauração, até em termos econômicos, né, financeiros. Tá? E esses processos de restauração também são muito lentos, muito caros,
né? A gente só realmente restaura aqueles documentos que são obras raras, únicas, né? Então, assim, é uma ação excepcional e, a partir de anos atrás para cá, a conservação tem sido a primeira opção, né? Exatamente para quê? Para minimizar problemas que podem, né? Enfim, problemas que podem afetar essas obras, tá? Então, o que é preservar, o que é conservar, e aqui, no caso, eu vou focar no papel, né? A gente precisa pensar que preservar é não permitir que a obra, né, seja afetada por fatores externos a ela. Ela mesma já tem o seu próprio problema, né? Eu estou pensando a obra, estou pensando o livro, estou pensando o papel. Eles, em si, têm os seus próprios problemas, que dependendo do entorno, né, podem ser acelerados esses problemas. Então, a preservação é toda a atitude que a gente, ou de conservação, de restauração no caso, mas aqui o foco é a conservação, entendendo que não é só como a perpetuação do bem, como eu disse antes, mas uma forma de retardar esse processo de deterioração interno, por exemplo, do papel, né? E aí pensar, como eu disse anteriormente, que a preservação não é um fim em si mesma. Nós só preservamos para que essas informações contidas nos bens culturais possam favorecer o homem no resgate, né, da sua identidade, da sua história, permitindo o exercício pleno da sua cidadania. Né? No primeiro encontro que tivemos, eu cheguei a comentar que ninguém defende o que não conhece, né? Então, como é que você vai preservar a sua própria história se você não a conhece? E aonde que ela está? Né? Além da memória, além da história oral, ela está nos documentos, né? E a partir daí é que a gente precisa pensar na recuperação dessas informações a partir de documentos que estejam preservados. E eu não falo só de documentos em arquivos, né, gente? Eu estou falando, desculpa, eu estou falando em documentos pessoais até, né? Pensemos nós aqui, cada um, aonde está guardada, por exemplo, a sua certidão de nascimento. Como ela está guardada, né? Ou a sua certidão de casamento, a certidão de nascimento dos seus filhos. É que a gente está tão acostumado ao papel, né? Que eu vou falar mais à frente, que a gente acaba não pensando muito que o nosso documento pessoal também faz parte da história. Também é um ponto de recuperação de informações da história, né? Então, assim, as obras sobre papel, suporte papel, que aqui é o nosso objeto aqui de estudo, né? São extremamente vulneráveis, facilmente destrutíveis por diversos fatores, né? Então, a gente está tão acostumado, como eu disse, a esse objeto chamado papel, a gente usa para diversas atividades, né, como suporte para escrita, impressão de livros, periódicos, jornais, enfim, gravura, selos, mas também para uma imensidão de usos nobres ou humildes, né? Pensa no teu dia a dia, né? Aonde você usa papel. Então, assim, é tão comum, é um objeto tão comum que a gente não pensa como ele é frágil, né? Como eu perguntei, onde está a sua certidão de nascimento? Ela está dobrada? Ela está dentro de um saco plástico? Ela está plastificada, que jamais deveria ter sido feito isso, né? Mas é assim, a gente realmente no dia a dia, né? E até às vezes por falta de conhecimento técnico, né? Não pensa que daqui a 20 anos esse papel já não será o mesmo, né? De quando você nasceu, por exemplo, tá? Então, assim, gente, a Elaine tinha comentado, né, também, o Fernando, que o clima tropical é um facilitador de infestação de insetos, contaminação de micro-organismos e degradação química, né? O calor, a umidade, os poluentes, isso tudo, em todos os tipos de obra, de todos os suportes, afeta.
Agora, sim, acredito eu que de tudo que a gente já falou aqui, o papel talvez seja o mais frágil, né? Pela sua própria confecção, né? Pela sua própria produção. E aí você tem, né, vários fatores destrutivos, a ação de roedores, a radiação à luz, né, o sol. Pega um jornal, deixa ele dobrado numa janela, não precisa nem ser direto lá no seu quintal. Deixa um jornal dobrado próximo à luz do sol, uma semaninha, né? Que aí a gente vai ver o que vai acontecer com esse jornal, a parte que estava dobrada, virada para a luz, a parte que estava protegida. É assim, na prática do dia a dia, que a gente acaba se convencendo que tem que tomar o maior cuidado, inclusive com os nossos documentos, né? Então, ataque de fungos em couro, né? O enfraquecimento das fibras do couro, tudo isso precisa ser pensado principalmente nos arquivos. Tá? E aí a história do papel, né? Essa palavra vem do papiro, né? Papiros faz referência lá ao papiro, essa planta, né? Que cresce lá no Rio Nilo, do qual, né, se extraía fibras para fabricar cordas, enfim. Só que quando a escrita surgiu, né, há mais de 6.000 anos atrás, né, se a gente contar antes e depois de Cristo, as palavras eram inscritas em pedra, né, em tabuletas de pedra ou argila. Então, assim, e a forma mais antiga de escrita era chamada cuneiforme, né? Então, assim, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios inventam lá o papiro a partir da planta, né? E vem os pergaminhos depois, principalmente na Idade Média, né? Tudo isso feito com couro curtido de animais, né? Com o couro dos animais. Então, assim, pergaminho é bem mais resistente, né? E o papel foi inventado na China, né? Assim como o macarrão, que não é italiano, né? O papel é chinês e foi inventado, né? Aí os historiadores têm várias dúvidas e tal. Eu vou seguir essa linha de raciocínio aí do Tsai Lung, né? Que ele fez uma mistura de cascas de árvores, né? Amoreira, cânhamo, restos de roupas, né? E outros produtos que tivessem fibras de vegetais, né? Aí é como se você fosse hoje fazer um papel reciclado, né? Nas aulas de artes da escola, né? Então aí bateu essa massa toda, né? Peneirou, amassou, enfim, para chegar numa camada fina, deixou no sol para secar, né? E aí a folha do papel está pronta. É como a gente faz o papel reciclado hoje em casa, né? Se quiser. Então, a técnica foi guardada durante muitos anos, né? Até porque era um comércio bastante lucrativo. E 500 anos depois é que a gente, praticamente 500, 600 anos depois, é que a gente vai ter outros povos, né, conhecendo o papel. E aí isso se espalha, tá? E aí, gente, eu não sou muito boa em química, não, né? Mas aí você tem a referência química desse entrelaçamento de fibras da celulose, né? Que tem na sua composição, como eu disse, outros compostos químicos adicionados, né? E aí depende também da qualidade do papel, como eu disse, por exemplo, o papel do jornal é o mais frágil que tem, né? Até porque a qualidade dele não é tão boa, né? E depende também do uso do papel. Então, assim, o que vai ser adicionado ali naquela composição hoje nas indústrias, né? Depende para que serve o papel, né? Então, a qualidade depende muito do tipo e do conteúdo da chamada celulose, né? E a principal fonte de matéria-prima é a madeira, né? Das árvores, enfim. Dependendo, como eu disse, para que vai ser o papel, aí você tem de onde vem essa fonte, né, principal, que é a celulose, tá? E aí, só uma curiosidade, e eu brinco às vezes, né, com os meus alunos, quando eles vão arrancar uma folha só porque erraram um cantinho,
eu digo assim, gente, as árvores agradecem, né? Porque o meio ambiente aí, para fazer praticamente 1 tonelada de papel, você gasta em média, isso é em média, né? Também eu peguei uma estatística assim, mais ou menos, 24 árvores. Né? Então, a gente está vendo a quantidade e a qualidade do papel, vão determinar esse tipo de madeira que vai ser utilizada. Né? Hoje em dia, na indústria, se usa muito o pinheiro e o eucalipto, né? E reflorestamento, né? As árvores de reflorestamento, e aí isso ajuda também a preservar um pouco as nossas florestas, né? Naturais. Tá? Então, uma questão interessante também, que eu coloquei aí no finalzinho, só para a gente lembrar, é reciclagem, né? Ou imprimir só o que é necessário. Né? Hoje em dia, com a digitalização, com a internet, tudo isso, né? A gente não precisa imprimir mais aqueles e-mails, né? Exemplo. Mas, assim, é sempre bom a gente pensar de onde vem o papel, né? Então, vamos lá. As questões, a composição dos papéis mais recentes não ajuda a sua conservação, tá? Então, assim, lá no início do século XIX, as madeiras e folhas para a fabricação do papel, que foi quando se começou a usar essa madeira, né, as folhas, a gente tinha lá atrás um papel muito melhor, né? Pois eles usavam o linho, o algodão, tá? E aí, com a escassez desses materiais, né, com a invenção da imprensa, principalmente, a gente vai ter, perdão, a gente vai ter uma demanda de papel muito grande, né? E aí, a fabricação a partir da celulose, que é esse material químico orgânico, né, que é produzido pela natureza, com a mistura de colas e tal, vai gerar um papel inferior para a gente, né? Assim, no cotidiano, que eu quero dizer. Como eu disse, depende muito do produto final do que você vai fazer, né? Então, essa composição mais atual, a gente tem um papel de melhor, uma qualidade inferior, até porque a gente tem problemas internos nesse papel. Né? O papel é feito de fibras de madeira que possui lignina, né? Que é uma substância muito vulnerável aos agentes que se misturam ali, e que também possui outras substâncias, né? Para preparar as fibras, para fazer a encolagem, que vão, com o tempo, acidificando, né? Se tornando as camadas, as fibras frágeis, vou mostrar mais à frente. E aí, com o tempo, essas cadeias moleculares da celulose, né, vai tornando o papel amarelado e quebradiço. Então, é exatamente aquele problema interno que eu falei. Por isso, o entorno tem que estar o mais adequado possível para que esse problema interno não seja, não venha, né, com as consequências rapidamente, tá? Então, assim, aí a gente tem à esquerda, o papel íntegro, né, com as fibras não deterioradas, e lá na direita, um papel mais acidificado, você está vendo essas fibras, né, da cadeia da celulose mais juntinhas, né, mais curtas. Então, isso é microscópio, claro, né, só para a gente demonstrar que há uma alteração interna do próprio papel, tá bom? Então, assim, quando você chega num arquivo, que foi o que eu encontrei, por exemplo, né, no meu cotidiano de trabalho, a gente tem um papel amarelado, fotos amareladas, né? Amareladas por quê? Exatamente devido à acidificação, né? Essa consequência interna do problema lá interno do próprio papel, né? Além disso, as intervenções do homem, né? Do ser humano. Então, ali, rasgou, vamos botar uma fita adesiva, né? Esse plástico aí da Durex vai cair, a cola nunca mais a gente tira, né? Assim, no cotidiano, para conservar, para preservar, tá? Uma outra questão são os clipses, né? Os metais que a gente tem para facilitar, talvez, em algum momento, a nossa vida ali no dia a dia. Por exemplo, ali, essa questão amarelinha aqui, né, que eu marquei para vocês, que é
o que o CLIPS deixou num documento, né? Fora isso, também a umidade, vocês estão vendo esses livros aí todos tortinhos, as folhas todas tortinhas, né? Então, assim, aliadas à deterioração interna do papel, a gente tem outros fatores de destruição, né? Que Elaine, Fernando, Sanam comentaram, né? A umidade, a temperatura, a luz, a iluminação, a poluição, os ataques dos biológicos, né, dos animaizinhos, dos insetos, o manuseio incorreto, né, o armazenamento incorreto, o transporte inadequado, as catástrofes, né, que são os sinistros, e os vandalismos. Então, assim, o papel que são feitos os nossos livros e documentos é muito sensível às condições do meio ambiente, né, do entorno. E essas condições ambientais inadequadas, né? Mas, principalmente, a gente coloca, assim, o homem como o principal problema, né, na preservação desses documentos. É claro, gente, que eu não estou falando daquele papel que a gente, né, pega e pode jogar fora. Estou falando de documentos que precisam ser realmente guardados e preservados, né? A gente tem documentos que precisam, nossos, pessoais, que precisam ficar guardados a nossa vida inteira, né? Então, é bom a gente pensar nisso também no nosso dia a dia, pessoalmente, né? Falando. Prosseguindo aqui, por exemplo, eu encontrei assim, documentos assim que vocês estão vendo, né? São cópias xerográficas, mas são únicas, né? Só temos essas. As originais, que esse documento aí é da Escola Regional de Meriti, né? E o original não existe mais. Então, é uma cópia xerográfica, mas é única, né? Então, é um documento importante, por exemplo, para a nossa história local aqui da educação. E aí a gente encontra o documento assim, numa capa de papel acidificado, né? Papel cartão, que é um dos piores que tem, né? Caixa box, que a gente chama, né? Sem ser a de polionda, né? Sem ser aquele plástico que pode ser usado. Estou falando papel, pasta de papelão, né? Com ali a bailarina, né? Que chama de metal. Ou seja, esse documento estava nesse estado, todo amarelado, com marcas de clips, né? Com ferrugem. Isso não sai mais do papel, né? Nesse processo preventivo, digamos assim. Restaurar é outra situação, e a gente nem tem verba para isso, né? Então, estou falando assim, tentar a conservação preventiva. Isso jamais deveria ter sido feito com esse documento, né? Mas, como eu disse, essa preocupação é recente, muito recente, principalmente em arquivos, né? E as pessoas também, às vezes, não têm uma boa vontade, acham que estão fazendo bem para o documento e ao contrário, né? Por não saber ou por não pensar que aquele documento vai durar 40, 50, 100 anos, né? Acaba agindo de forma inadequada. Tá? Então, o ideal é o clips de plástico, né? Se a gente precisar realmente utilizar para não perder a ordem dos documentos, se transferir o de metal para o de plástico. Tá? Então, aí, um outro documento que já tinha sido tratado. Então, vocês vejam, eu não consegui tirar o amarelado, as marcas, mas pelo menos ele foi higienizado, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho como é, e está guardadinho lá com metal, não sem o metal, né? Sem o metal, com um clipe de plástico. Tá? As outras questões que a gente colocou do mal, né, ou uso inadequado pelo homem, são as intervenções inadequadas, né? Principalmente nas encadernações, que, por ser livro, por exemplo, você acaba puxando, rasgando, e aí depois você vai lá, coloca uma fitinha durex, né? Passa uma colinha branca, pior coisa que a gente pode fazer, porque a barata adora a colinha branca, né? Então, vamos lá. A umidade, a Elaine tinha comentado sobre a umidade já,
né? A umidade, a temperatura, a luminosidade em excesso, né? Numa biblioteca, num arquivo, junto com a poluição, né? Porque existe a poeira interna ali do espaço, né? Então, assim, tudo isso vai degradando cada vez mais o papel. E a pior coisa que tem são as mudanças bruscas, né, de temperatura, tá? E quando essa umidade excede lá 70%, a melhor coisa para crescer o mofo, né, o boló, são os fungos, né? Aí esses vão aparecer ali em colônias que vão destruir ou enfraquecer aquelas fibras do papel que a gente falou anteriormente. Então, o ideal é manter lá a umidade entre 50% e 60%, não guardar os livros e documentos em locais úmidos e que não possuam boa circulação de ar. Isso é teoria, é maravilhoso, né? Pensar assim. Agora, o importante é a gente tentar resolver isso dentro do arquivo, né? Que aí, às vezes, pega e a gente tenta lá tratar a umidade, tratar, né, a poeira e manter a umidade controlada, e às vezes é muito complicado, principalmente às vezes sem recursos financeiros para isso, tá? Então, a umidade relativa é a representação percentual entre a quantidade de vapor de água em um determinado volume lá do ar, né? E a quantidade máxima de vapor de água que esse volume de ar pode ter, né? Então, a gente precisa pensar que o papel, como eu disse, internamente, ele vai sofrer com essa umidade. Aí vocês veem as cadeias, né, da celulose, a de cima o papel seco, a de baixo é como se ela inchasse, né? Enfim. E aí você tem a facilitação para que ocorra a questão do crescimento dos micro-organismos, né? Como eu falei, do fungo, do buló. E quando você vai ver, isso já aconteceu. E não só no arquivo, como eu disse, no nosso cotidiano, nos nossos documentos pessoais também, né? Então, tá aí, né? O bolorzinho, claro que visto no microscópio, né? O crescimento de fungos, de bactérias, o crescimento de insetos, porque a umidade traz, né, as traças que indicam que essa umidade está elevada. Onde tem traça, tem umidade. Né? Você acha lá a tracinha pregada lá na tua parede, no teu armário, pode crer que a umidade está elevada. Tá? E aí acontece isso ali, né? Essas manchas, as próprias traças roendo o papel, tá? Então, e aí vem o monitoramento, né? Que a própria Elaine comentou sobre os termohigrógrafos, termohigrômetros, né? Claro que no nosso dia a dia fica mais difícil a gente ter isso, mas nos arquivos é essencial esse monitoramento e que se tenha isso, né? Para se tentar amenizar essas condições que podem piorar as condições do papel, né? Uma outra questão é que, além da umidade, né, como eu falei, uma outra questão são as que se pensa o calor, que se pensa a luminosidade, né? Então, assim, os livros e os documentos não devem ser jamais expostos ao calor. Eu dei o exemplo de você fazer uma experiência com o jornal, né, para você exatamente ver na prática o que acontece com o documento quando exposto à luz, né? E mesmo a uma luz indireta, tá? Então, assim, a alta temperatura vai acelerar a oxidação do papel, tá? A luminosidade excessiva também. Os raios infravermelhos, né, que a gente tem da luz solar e das lâmpadas de tungstênio, aquelas mais antigas, né, amarelinhas, são caloríficos, né, passam calor e vão fazer com que a celulose se oxide, né? Os raios, então, ultravioletas que estão na luz solar, como eu pedi para vocês fazerem essa experiência em casa, né? E também nas lâmpadas fluorescentes, tá? Quando elas não estão protegidas por filtros
elas fragilizam o papel, vão rompendo essas cadeias moleculares da celulose, e aí acontece isso aí que vocês estão vendo com esses documentos. Tá? Fora isso, também, por exemplo, em fotografia, a cor, né? A cor vai esmaecendo, tá? Ou as tintas também, isso tudo devido à questão da luminosidade excessiva. Tem uma questão aí que eu coloquei esse exemplo, isso é uma foto do acervo, né, lá do Instituto Histórico. As fotos preto e branco, né, elas são compostas de gelatina e prata. Então, às vezes você tem fotos pessoais suas, preto e branco, né, que elas têm esse espelhamento de imagem, ali onde eu marquei com esse círculo, né? Isso é exatamente a migração da prata, exatamente pelas questões das condições inadequadas, a umidade, calor, né? Então, com o tempo, dependendo de onde esse espelhamento se localize, a gente não consegue mais visualizar, né, aquela imagem da fotografia, tá? Então, essa aí era uma fotografia que mostrava Meriti, que hoje é o centro de Duque de Caxias, com uma panorâmica, né, vista lá do alto da Escola Regional de Meriti, que no centro da cidade, né, do município de Duque de Caxias. Então, assim, a gente já não consegue mais definir ali, né, à direita, o que havia ali naquele espaço onde teve essa migração da prata dessa reprodução fotográfica, tá? Uma outra questão é aquelas tintas antigas, né? A tinta chamada ferrogálica, que é usada desde a Idade Média, foi usada até o início ali do século XX, né? Geralmente ela é composta por tanino, sulfato ferroso, coloquei aí para vocês, né? Goma arábica. E aí, essa deterioração que vocês estão vendo nessas imagens, às vezes não é nem pela acidez do papel, né? Essa deterioração ela é causada pela chamada, né, incompatibilidade química entre as tintas ferrogálicas, né, chamadas também de metaloácidas, eu prefiro falar ferrogálica, que é mais fácil, essa incompatibilidade química da tinta com a celulose, tá? Então, aí o que você tem? Isso vai acabar acontecendo. O que a gente precisa fazer é tentar minimizar, né? Melhorar o ambiente de guarda, melhorar a temperatura, melhorar a umidade, né? Enfim, a outra estratégia que a gente tem hoje em dia, né? Mas não tinha anos atrás, é exatamente a digitalização, né? Digitalizar o documento. Hoje, por acaso, eu fiz isso lá na Câmara, tive que pesquisar umas atas e aí a gente digitalizou exatamente para poder pesquisar, e aquele documento vai ser guardadinho lá, né, para evitar o manuseio e uma maior deterioração desse acervo, tá? Então, aí, na prática, lá no documento do Instituto Histórico, a tinta, né, ferrogálica, nesse caso aí, a gente tem esse documento com rasgos, amarelecimento, tá? A tinta não chegou a corroer o papel, mas há outros documentos onde isso acontece, tá? E aí, aquele amarelecimento que eu comentei, que às vezes a gente tem até no nosso documento em casa, nas nossas certidões de nascimento, casamento, é o chamado foxing, né? Que é uma degradação dos documentos por manchas, que tem esse amarelecimento, pontos amarelos, né? Infelizmente, isso não sai mais, tá? Então, é uma deterioração que vem, né, acontecendo com o papel, mas há muitos estudos sobre isso, também muitas controvérsias. Eu vou seguir esse raciocínio aí de alguns pesquisadores que colocam que é um micro-organismo, né, ou que são manchas originárias desse processo de oxidação dessas impurezas, né? Uns pensam no micro-organismo que está ali, né? Outros pensam na oxidação desse processo das impurezas metálicas que ficam no papel durante a sua formação, a sua composição, né? E com o tempo, essa acidificação, a umidade, isso aí vai fazendo aumentar, junto com a poeira também,
a gordura, né, da mão, por isso que a gente precisa pegar documentos com luvas, né, para não passar a gordura das nossas mãos para o documento. Isso tudo vai fazendo com que apareça esse amarelecimento. E principalmente quando esse documento está diretamente, como eu digo, grudado, né? Enfim, numa pasta de papel cartão, por exemplo, que é um papel muito mais ácido. Tá? Então, isso vai acontecendo, por exemplo, com obras, quadros que são emoldurados com papéis que não são muito bons, né? No paspatu, por exemplo, na moldura desse quadro. Então, assim, pensar, como sempre eu falei desde lá do início, pensar sempre que o papel é um documento muito mais frágil que qualquer outro objeto que a gente tenha no arquivo ou até em casa, tá? E aí você tem os documentos do arquivo, né, com foxing, né? Isso, como eu disse, não sai mais. Ali onde eu marquei não está atrapalhando nenhuma leitura, mas há em outros espaços dos documentos que a gente não consegue ler exatamente devido ao amarelecimento, tá bom? Uma outra questão também é a atmosfera poluída, né? O dióxido de enxofre, que vai afetar a durabilidade desse objeto chamado papel, né? É um dos componentes mais prejudiciais, principalmente depois da Revolução Industrial, né? Que a gente tem aí a poluição que vai descolorir, vai desintegrar essas fibras de papel, vai afetar o couro das encadernações, tá? Podendo até fazer com que ele se reduza a pó. Além disso, os insetos, né? Os ataques biológicos lá de insetos, de micro-organismos também, que os mais comuns são as traças, as brocas, os cupins e as baratas. Isso aonde tiver madeira vai ter, né? E aí, por isso, a gente tentar preservar o máximo das condições de guarda. E aí as tracinhas são aqueles bichinhos, né, que são prateados, que ficam presos nas paredes, nos tetos, né? E aonde tem umidade, como eu disse, elas vão estar. Então, se você olhar uma tracinha, você pode pensar que aquela parede já está úmida, né? Antes mesmo da gente sentir. As brocas, que começam a atacar os livros desde que nascem, né? Se alimentam da celulose, né? Da composição do papel. Os cupins, que preferem a madeira, mas não vão rejeitar o papel, exatamente porque ele é feito de madeira, né? Da celulose. E as baratas, né? Que dão preferência, como eu disse, à cola das lombadas, por exemplo, dos livros, mas quando eles vão lá, né, comer a cola da lombada, as baratinhas, elas vão acabar comendo papel. Além disso, também o que pode ser depositado nesse papel, por exemplo, né, quando a gente come num arquivo, numa biblioteca, o que isso não pode acontecer, né? E até em casa, quando a gente está lendo um livro num dia chuvoso, né, com uma xícara de café, tomar cuidado com a limpeza do objeto que é o livro, né? E das suas mãos, como é que você vai com aquele objeto, né? O que você está fazendo ali naquele momento. Tá? E aí acontece isso, ó. Esse documento aí que vocês estão vendo abaixo à direita, né? Eu encontrei muita coisa assim, encontrei muita coisa. Um grupo de documentação, né, dos jornais encadernados da luta democrática, que por fora você olhava, não via nada, mas quando a gente abriu a capa, né, o miolo estava desse jeito aí, da parte de cima à direita, né? Não tinha mais nada, somente o ninho dos cupins, tá? Então, assim, uma outra coisa, como eu disse, é como a gente trata o documento, nós, os seres humanos, né? Nós podemos pensar, já que a gente vive e precisa do papel, né? Que se não o
não tratarmos esse objeto adequadamente, nós somos o elemento mais nocivo destruidor de papel, né? Pelos danos que causamos ou que a gente permite, né, que seja causado ao documento, né? Enrolar, por exemplo, né? Comer junto aos documentos, ou tomar café em cima de uma mesa cheia de papéis, né? Isso, a gente precisa refletir sobre isso, né? Ou dobrar a nossa certidão de nascimento, né? Ou colocar a tal da fita durex no rasgo, tá? Momentaneamente aquilo vai adiantar, mas depois só vai piorar. Tá? Os carimbos, né? Os carimbos que se colocam exatamente para catalogar, para não se perder, mas isso foi no passado. Hoje em dia, isso não é mais aceitável até no arquivo, né? Aliás, a gente usa lápis para trabalhar com a documentação, nunca caneta, né? Então, são questões assim, etiquetas coladas nos documentos para fazer a numeração do documento, né? Furar o papel para colocar em pastas, pendurar o papel, os papéis devem ficar deitados, né? O livro ele é feito para ficar na estante, porque ele tem toda a encadernação, tem a lombada, mas assim, documentos que não estejam encadernados, o ideal é que eles fiquem deitados, né? E principalmente, como eu falei, não comer, não beber, porque você, sem querer, pode vir a causar um dano irreversível no material, né? Então, assim, isso é preservação. Isso é você pensar antes o que vai acontecer. Prevenir, tá? Então, gente, a gente já está chegando daqui a pouquinho para o final, né? Como muito do que eu poderia ter dito já foi dito anteriormente, para não ficar repetitivo, né? Eu me prendi mais mesmo às questões sobre a conservação do papel em si, mostrar para vocês, né, como ele é frágil, tá? Então, assim, de tudo aí que a gente falou, né, dos insetos, da poluição, da luz, da umidade, do homem, né, do ser humano, a gente pode minimizar esses problemas, como eu disse, com a conservação, né? Que, sem dúvida, essa ideia de preservar é o quê? Prevenir antes de acontecer, né? Então, conservação é o quê? A observação, o estudo, o controle das causas da degradação dos bens culturais como um todo, né? E aí, no caso do papel, levando à adoção de medidas de prevenção, minimização ou supressão dessa deterioração do acervo, né? Então, isso é um texto dentro daquele manual lá que eu comentei com vocês no início. Tá? Então, a conservação ela tem de dois tipos, basicamente, é a preventiva e a reparadora, no nosso caso aqui, estou falando de conservação do papel a partir do trabalho que a gente faz no IH. Tá? Então, a preventiva, ela tem atitudes em torno da obra sem tocar, né, nela, no sentido de sem colar, sem fazer reparos, né? A gente está prevenindo estragos. E a reparadora é uma interferência leve para reparar algum dano, tá? Não é a restauração, essa conservação que eu estou comentando. A restauração é uma interferência direta e profunda na obra, com tratamentos químicos profundos, que vão afetar essa estrutura da mesma, né? E muito mais demorada e muito mais cara a restauração, tá? Então, a gente deve pensar que o desenvolvimento desses trabalhos de conservação dependem dessa série de fatores que devem ser tratados cada um a seu tempo, né? Nessas atividades que eu comentei com vocês, que a gente começa a fazer e tenta fazer no cotidiano, lá no arquivo, né? A gente vai limpar mecanicamente o documento, vai acondicionar, né? Fazer um invólucro adequado para esse documento e tentar, né? Armazená-lo da melhor forma possível no mobiliário
tratado, que a Elaine deu vários exemplos no último encontro. Né? Então, assim, além disso, é importante a gente ter o diagnóstico da obra. Né? Para quê? Para focar na catalogação precisa daquele bem, daquele documento. Tá? Isso no arquivo. Mas até mesmo em casa, né? Você sabe exatamente o que você tem na sua biblioteca, quais são os livros, como eles estão dispostos, né? Tem uma lista dos seus livros em casa feita por você, uma catalogação, né? Então, assim, lá no Instituto Histórico, o nosso programa de atividades tem a base da conservação preventiva. A gente tenta ao máximo dar uma vida mais longa àquele patrimônio documental. A gente sabe que tem muita coisa ali que não vai durar para sempre, né? Por exemplo, como eu disse, eu estou lá há 20 anos. Há alguns jornais, né, que quando eu cheguei a gente conseguia pegar, hoje em dia a gente já não permite mais que o pesquisador utilize, porque exatamente ele está muito fragilizado. Desde 1950, por exemplo, né? Esse tratamento de conservação vem sendo feito somente depois de 2001, então ele já estava fragilizado por si, e essa degradação, devido aos fatores, né, internos da composição do papel, piorou. Então, a gente precisa assegurar uma vida longa ao patrimônio, né? E hoje em dia, principalmente, tentar digitalizar esse patrimônio para não se perder as informações, né? E poder recuperar, né? E passar adiante esses dados, né? Então, essas atividades que a gente faz, principalmente em papel, são com as reproduções fotográficas, com os documentos textuais, livros e os jornais, né? Todas as obras que estão lá armazenadas no conjunto do acervo. Tá? A gente começa com essa atividade básica aí, que é fazendo uma análise inicial do documento, né? Coloca o título, descreve, diz que suporte é, né? Se tem um autor, qual a técnica, se é manuscrito, se é datilografado, enfim. Quantas folhas, qual a quantidade de folhas, né? A época, as dimensões, o tamanho, né? Se é papel A4, se é papel A3, A2, né? Depende do jornal, da encadernação. Dá um código para esse documento, tá? E coloca ali qual o nível de deterioração. E aí a gente busca assim por níveis, primeiro, segundo e terceiro grau. O pior de todos é aquele, né, que está se esfarelando, digamos assim. Mas se o papel está lá só no suporte do material, né, com um pequeno rasgo, com uma sujidade, né, com, enfim, um foxing, aí o nível é o primeiro ou o segundo, dependendo. Então, isso vai dizer para a gente lá na frente, a partir da ficha técnica, da ficha diagnóstico, aonde esse documento deve estar, de que forma ele deve estar armazenado, né? Uns precisam de mais cuidado, outros ainda nem tanto, apesar de merecer cuidados também, né? Então, essa análise técnica do documento, o preenchimento da ficha, às vezes, até nas observações, o que é o documento, ou, por exemplo, a imagem, o que ela nos diz, ou o que está sendo retratado ali, você não precisa ir diretamente no documento, né? Você vai primeiro na ficha. E aí a ficha do documento vai dizer se é necessário você chegar ali naquele, para o pesquisador até mesmo, né? Se o pesquisador precisa olhar todas as fotografias que você tem no acervo, ou se só vai selecionar algumas a partir do que ele necessita, por exemplo, tá? E aí depois, né, um segundo momento, depois da ficha, é essa higienização, que é a tal da limpeza mecânica, seca superficial, né, que a gente faz com uma trincha macia, com alguns pincéis, e ali eu tenho estiletes, né, enfim, alguns materiais que, dependendo, são muito caros, e aí no dia a dia, como eu disse, do cotidiano do arquivo, a gente usa uma faquinha de descascar legumes, né, uma espátula, por exemplo, ali as espátulas, né, de preservação mesmo, né? Às vezes não dá para a gente adquirir, como eu disse, você às vezes não tem dotação orçamentária dentro do arquivo para aquilo, então você alterna, né? Você não precisa comprar
trincha, né, um pincel. Você vai ali, compra um pincel tigre de cerdas macias, né? Enfim, a gente tenta dar um jeitinho para tratar da melhor forma possível nossa cera, tá? Então, você tem borracha em bastão, que a gente vai ralar para ter o pó de borracha para limpar o documento. Jamais limpar uma fotografia, né? Com pó de borracha, só no verso, se for necessário. A imagem, jamais, né? Com a trincha macia, com uma flanela seca, tá? Então, essa é a chamada limpeza mecânica seca superficial. Essa é a figura aí que vocês estão vendo, é uma mesa própria para isso, né? Para que a poeira, a sujeira não fique no ar, né? Mas às vezes a gente não tem isso no arquivo, então a gente dá um jeitinho de ajustar uma mesa adequada para essa higienização, para essa limpeza mecânica superficial, tá? E aí você tem a limpeza mecânica profunda, que aí você vai ralar a borracha, vai passar essa borracha, né? A primeira limpeza superficial é com a trincha. A profunda vem com a borracha ralada, uma flanela, né? A gente também tem a cola carboximetilcelulose, que é uma cola, né, que dependendo se ela estiver mais espessa ou mais aguadinha, ela serve para várias coisas, né? A mais aguadinha, por exemplo, aguada no sentido mais líquida, que eu quero dizer. Porque a carboximetilcelulose, ela vem numa forma em pó, né? E aí você mistura aquilo com uma água própria, de preferência sem íons, né? Mas no dia a dia a gente usa água mineral, né? Tenta usar para fazer essa cola, que é uma cola que cola e descola, né? É o que a gente costuma usar aqui no arquivo para aplicar como eu disse, para tirar a marca de uma dobra ou para fazer uma ligação de um breve rasgo, né? Enfim, há vários usos da carboximetilcelulose, tá? Aí, com o dia a dia cotidiano, é que a gente vê como pode usar melhor. E ali tá algumas figuras, né? Algumas imagens do uso do pó de borracha, com algodão, né? Ou com um pincel também, ou usando a trincha para tirar as poeiras, né? E os restos da borracha. Vocês podem olhar que o documento está sempre em cima de um suporte adequado, né? A gente usa o papel mata-borrão lá no arquivo, tá? Para colocar o documento, para fazer esse trabalho de higienização. E aí o acondicionamento, né? Que é um invólucro. E aí, dependendo do tipo, do tamanho do objeto, do documento, a gente vai tratar e confeccionar da melhor forma possível, com papéis alcalinos ou papéis neutros, né? Para que o documento possa estar em contato com papéis livres da acidez, né? Que ele mesmo tem internamente, tá bom? Então, aí alguns envelopes que a gente já fez para documentos, né? Com papéis de gramaturas diferenciadas, para fazer um entrefolhamento, né? Para colocar separando as folhas. São papéis mais finos, de 75% de gramatura, enfim, para o invólucro, dependendo do que seja, de 180 ou 240, é como a gente trabalha lá no Instituto Histórico, tá? E, claro, sem fitas adesivas, jamais, tá? Aquilo ali é tudo com dobra, se precisar, no máximo, uma cordinha de cadarço, né, cru, para não ter tinta que passe para o invólucro e, numa circunstância assim última, possa passar para o documento. Tá? E depois, o documento com a sua ficha, entrefolhado com esses papéis alcalinos, vão para uma pasta de polionda, no caso. Essa pasta também é tratada da melhor forma possível, sem plásticos, né? O documento não pode ficar dentro de plásticos. Essa pasta, ela tem furos, dependendo de como ela fique fechada, né? Para o documento respirar também. E nesses furos,
pode ser feito com furador de papel, dentro tem uma telinha para que nenhum bichinho possa entrar nessa pasta, né? A gente tenta fazer isso no cotidiano, tá? Esses carimbos não tem mais como tirar. Se esse papel onde está o carimbo puder ser removido, porque esse documento está colado num papel liso que tem um carimbo, e foi o exemplo que eu dei ali. Então, a gente tenta descolar o papel com muito carinho, né? Um trabalho minucioso, demorado, né? Que você tem que ter paciência, usar carboximetilcelulose para tentar descolar o documento dessa folha de baixo. E se houver necessidade de manter aquele número da catalogação, porque dependendo, né, do que seja, em alguns momentos lá no IH a gente deu uma numeração nova, um código de acesso novo aos documentos. Então, esse papel de baixo, que não tem nenhuma informação assim maior, apenas o carimbo, a gente passa esse número a lápis, né, macio, para o verso do documento e descarta aquela folha ali que está mais em branco, porque ela com certeza vai passar a sua acidez para o papel que está em cima, tá? Então, depois faz o entrefolhamento, como eu disse, com papéis do tamanho, esses papéis que a gente usa lá, vem em tamanho grande, né, de 1 metro por 90 centímetros e tal, e a gente cola, a gente corta no tamanho necessário para cobrir, né, toda a extensão do documento. Tá? E o acondicionamento, né, que é outra etapa, e a Elaine falou isso para vocês no último encontro, né, em estantes de aço, dependendo, mapotecas, no nosso caso lá, sempre tentar fazer isso na horizontal, né, principalmente os documentos com grandes formatos, tá? E aí, já indo para o final, algumas recomendações para a manutenção do acervo e também para a gente em casa, né? Como eu disse. Então, por exemplo, quando você coloca um livro numa estante, você tem que verificar se há livros em formato muito grande. Isso aí que vocês estão vendo na imagem não é legal, né? Não vai estragar com certeza, né? Fazer com que esse documento, esse livro, ele sofra muito mais do que se ele estivesse ou na horizontal ou pelo menos apoiado em outro livro que tivesse uma lombada dura, né, que pudesse fazer o suporte para esse documento que está aí emborcado, né? Os livros frágeis e danificados, eles devem ir para as suas caixas, né, daquele papel, como eu falei, o envelope ou a caixa feita com papel próprio, para tentar acondicioná-lo da melhor forma possível. Tá bom? As encadernações, né? A gente vai lá na nossa estante e puxa o livro pela lombada, porque, né, para que existe, né, a lombada? Mas cada vez que você faz isso, imagina num livro que precisa durar 100 anos, né, ou existe há 100 anos, há 50 anos, né, como as atas do Legislativo, há 70 anos, enfim, documentos, a gente não pode fazer isso, né? Então, é necessário que isso seja preservado. A lombada foi feita, né? A função dela é exatamente essa, você puxar, né? Tentar puxar o livro, mas é necessário preservar ao máximo, né? Porque ela vai sofrer, principalmente pelo manuseio, né? Então, quando as capas e as lombadas vão se soltando, a encadernação fica vulnerável. Mas também não é legal colocar a fitinha durex, né? Nem a fita crepe, nem colar com cola branca. Por isso que a gente deve evitar ao máximo deixar o documento chegar nesse estado, tá? Como é que a gente pode puxar o livro? Sempre, né, pela parte do meio, como está aí na imagem, nunca pela parte de cima da lombada, e dependendo do tamanho, né, você dá uma ajudazinha por baixo, né, para não forçar a encadernação, né, se descolar do restante do livro, né? Outra coisa importante, essas caixas aí, jamais, nunca, né,
devem ser usadas com documentos, principalmente documentos de arquivo, documentos históricos. Por exemplo, documentos das paróquias, das secretarias das nossas igrejas, né? Jamais devemos usar essas caixas. As caixas de papelão que acidificam, né? Esse papelão também não é de boa qualidade. O ideal é que a gente troque as caixas de papelão por caixas de polionda, e mesmo assim, dependendo do documento, quanto tempo... O uso cotidiano é aquilo, né? A gente vai tentando levar da melhor forma, colocando em pastas de polionda, aquelas pastas, né, de plástico grosso, pasta escolar, né? E aí aquilo ali tem vários tamanhos, né? A pasta sempre tem que ser maior que o documento, para ele não ficar amassado lá dentro, tá? E aí evitar poeira, tinta, caixa, né, de papelão, envelope de papel pardo, né? O ideal é que não se use isso nos nossos arquivos, sejam arquivos com documentos muito antigos, ou sejam arquivos, por exemplo, como eu falei, das secretarias das nossas igrejas, né? Porque em algum momento eles vão se tornar antigos, né? Então a gente já tem que começar a prevenir desde o momento que ele é produzido, né? Você fez lá uma certidão, sei lá, de batismo, tem que ter cópia, não sei o quê. O ideal é que aquilo já fique ali acondicionado adequadamente, para que daqui a 20, 30, 40 anos ele não chegue naqueles limites que a gente viu ali em algumas imagens, né? Nada de clips, nada de grampos, nada de passar inseticida para matar as baratas, né? Tomar cuidado com o suor, com a gordura das mãos e com a saliva. Quando a gente fala, a gente, né, tá expelindo lá a saliva mesmo sem sentir. Por isso é que a gente usa máscaras, né? E no arquivo é ideal que se faça isso, tá? Também. Então, a proteção dos volumes frágeis, como eu falei, né? Quando ela já não tem a proteção necessária, né? Ali aos registros documentais, caixas sob medida. De preferência de cartão, né? De papel alcalino, que se em algum momento ele chegar ácido, vai demorar bastante. E também é importante, me lembrei agora de dizer que o trabalho do arquivo, por exemplo, é cotidiano, né? A gente tem sempre que estar de olho lá no que está acontecendo e, às vezes, até refazer o trabalho de tempos em tempos. Refazer as caixas, refazer, né, a higienização, refazer o entrefolhamento, né? Porque isso é um trabalho cotidiano, né, de preservação. Tá? E ali algumas caixinhas, né, de cartão, como a gente coloquei aqui para vocês, né? Ali como é que se mede, o próprio envelope tem que ser maior que o documento, né? E depois, seja livro, seja folha, se aquilo precisar, né? Se aquele objeto precisar ir para uma pasta de polionda, a pasta precisa ser maior que o documento, mas ele também não pode ficar passeando dentro da caixa, viajando, né, para lá e para cá. Então, ele precisa estar estabilizado, estável dentro ali do acondicionamento. Então, gente, precisamos remover, inclusive no nosso cotidiano, né, nos nossos documentos pessoais, qualquer material metálico, né? Precisamos tirar aquelas ligas elásticas que, com o tempo, com calor, aquilo vai dissolver e vai grudar no seu papel e nunca mais você vai tirar aquilo sem rasgar, né? Fitas adesivas, etiquetas, folhas plásticas, né? Saquinhos plásticos para guardar os documentos, para proteger. Você, com certeza, daqui a um tempo você vai ter problema com aquilo. Tentar sempre, né? Principalmente os documentos mais importantes, pessoais, evitar poeira, aquilo que eu falei, as sujidades, né? O seu livro, quando você está lendo, comendo um bolinho, tomando café, né? E isso para o dia a dia, para o arquivo, muito mais, né? Seja o arquivo histórico, do Instituto Histórico, ou seja, para o arquivo da nossa diocese, para o arquivo da nossa igreja, para o arquivo da nossa escola, né? Enfim, papel, gente, o objeto mais frágil que existe, apesar da gente, né, às vezes, nem pensar muito sobre isso. Quando a gente manuseia o papel, muito cuidado quando vai virar a folha, né? Sempre segurando com as duas mãos de preferência ou pela borda
superior da folha, né? A gente sempre vai pela parte de baixo. Não, a gente deve ir com as duas mãos, ou então com a, de preferência, vindo de cima, ajudando com a de baixo para virar, tá? Não molhar os dedos na boca, na saliva, para virar um documento, seja ele qual for, né? Seja de arquivo, principalmente, ou seja em casa, no nosso livro, né? Primeiro você vai atrair insetos para aquele documento, né? E depois você também pode ingerir agentes nocivos ali que estão presentes nos documentos. Me lembra muito O Nome da Rosa, de Humberto Eco, né? Então, quem não viu o filme ainda, ou quem não leu o livro, faça, que é muito interessante, né? Mapas, plantas, documentos de de grandes tamanhos, né? Ali ficou no singular, não devem ser dobrados, nem guardados em gavetas que eles fiquem emborcados. É claro, gente, que tudo isso é uma teoria, né? Que é o ideal, é o maravilhoso. No dia a dia, a gente precisa achar a solução melhor, mais adequada, mais rápida, né? Para tentar preservar cada vez mais esse documento, tá? Não enrolar os documentos. A melhor forma, como eu disse desde o início, é guardar um documento no plano, né? Deitadinho, principalmente se ele for de um grande formato, tá? E aí, sempre examinar o acervo, identificar se tem algum inseto, se é algum micro-organismo. É claro que eu, no meu dia a dia, não me visto assim, né? Seria o ideal, mas a gente tenta usar a máscara, usar a luva, o óculos, né? Ou um óculos de proteção, tá? Mas o EPI, né, que são os equipamentos de proteção individual, é o mais adequado para a gente trabalhar dentro dos arquivos, principalmente para evitar o dano ao documento e para nossa própria saúde, né? Então, assim, a gente sempre tem que estar fazendo esse trabalho constante, avaliando o estado geral dessa documentação, né, para determinar o que precisa ser feito, se é higienização, se é um novo reparo, se é um novo acondicionamento, tá? Até mesmo no nosso cotidiano, como eu falei. Então, é isso, gente. O que eu vejo assim de mais importante nessa proposta, que é preservar, né, seja a partir da estabilização do desgaste, né, natural que aquele bem vai ter, e na prevenção dos danos, né, que a gente quer com esses trabalhos de preservação, o objetivo é esse, preservar, né, proporcionar essa maior longevidade ao acervo, né, aos documentos, sejam do arquivo, sejam pessoais, né, porque ali está a nossa memória, ali está a nossa história, seja pessoal, né, ou seja de uma comunidade, de uma sociedade, né? Então, assim, pensar história é pensar em preservação, tá? E pensar em preservação é pensar em conservação. Então, aquilo que eu falei, pensar antes o que poderia acontecer, né, se a gente não tomar esses cuidados necessários para tratar esse objeto tão importante nas nossas vidas, né, que é o papel. Tá bom? É isso, gente. Se tiverem aí alguma colocação, alguma dúvida, obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, professora Tânia. Mais uma vez, é aquela aula que deixa a gente, né, impressionada com tantas informações. É legal fazer sempre a conexão com o cotidiano, com o nosso trabalho, isso aí deixa também mais dinâmico e faz com que a gente consiga entender da melhor forma, né? Quando a gente pensou no cronograma dessas aulas, a gente pensou exatamente deixar, né, uma aula específica para falar dos documentos, né, as obras em suporte de papel, exatamente por conta da sua própria fragilidade, né? Vocês imaginam, se na semana passada, né, eu falando de todos os suportes, já é complicado, imagine se tivesse que focar ainda no papel, que tem não só a questão da obra de arte, mas tem o quê? A questão documental, é a questão da história, da memória, que vai estar sempre ligada a esses documentos, né? A gente compreende que a própria escrita
né, é tão antiga quanto as obras de arte. Então, a gente tem que entender das duas formas e preservar da mesma forma. Então, sempre a gente pensou nessa questão do suporte exatamente por conta da sua preciosidade, né? Porque ela tem, além de caráter artístico, ela tem o histórico, a nossa identidade, enfim, a memória, tudo muito ligado. Então, assim, obrigado mais uma vez. Nada, gente. Tá? Obrigada a E vocês. parabéns mais uma vez. Nada, que isso. Vamos lá. Se alguém tiver Aberto. alguma dúvida, alguma coisa, eu deixo o convite aberto, né? Para. Tem Eu uma deixo o pergunta convite aqui. aberto, chegou uma perguntinha ali. Eu deixo o convite aberto para a gente, se quiser agendar, o espaço, como eu disse, está em obras. E quando eu falo assim, na teoria é tudo muito lindo, é porque no dia a dia só a gente sabe as dificuldades que tem, né? Para tentar deixar de forma idealizada, ideal esse acervo, né? Então, assim, se quiserem, a gente combina depois da ida ao Pilar, uma ida ao IH, tá? Isso. Então, aqui tem, você teria alguma indicação de borboleta em plástico? Paramos de trocar as de lata por plástico, estava furando as capas. Eu não entendi. Sim, a de lata Borboleta e bailarina. esquece, né? A borboleta, você está falando daquela bailarina, né? Isso, borboleta bailarina. Tem gente que chama assim Então, também. a gente já não fura mais os papéis, tá? Eu lá no arquivo, tudo que chega a gente precisa ficar junto. A pior coisa que tem é você furar o papel. Então, primeiro, já não indico furar, né? Então, a borboleta de plástico, pelo que eu entendi, a gente tem hoje em dia, quando você compra aquela pasta que tem furinho de papel cartão, ela já vem com uma perninha, né, de plástico que você encaixa naquele outro, como é que eu vou descrever isso? Naquele outro suportezinho que é para enfiar as duas perninhas, né? É como se fosse Isso um em qualquer gancho. papelaria tem. Mas, assim, dependendo do que você está falando, é a Leide que está perguntando, eu jamais furaria um documento, né? A gente tem outras formas de guardar, acondicionando junto, né? Como eu disse, você pode criar uma pastinha de papel alcalino, como eu falei, entrefolhar, e dentro de uma pasta maior, você tem essas pastas menores, que eu não sei, a Leide quer falar, Leide? Qual é a sua dúvida? Ela apareceu aqui agora. Oi, Tânia, boa noite, parabéns. Oi. Adorei sua aula de hoje. Obrigada. Tânia, porque assim, eu trabalho na universidade, né? E aí nós temos a documentação dos alunos. E eu estou fazendo o novo acondicionamento, a gente está fazendo. Nossa, fugiu o nome agora. Para descarte, nós estamos fazendo o descarte de documentos, né? Só que dos alunos, a gente sabe que a gente não pode jogar fora a documentação, porém, nós estamos retirando os currículos Lattes e fazendo essa troca de caixa de papelão para caixa de arquivo poliondas e também trocando as bailarinas, né? Que a gente tem tudo de lata e a gente estava trocando por plástico. Então, Só que essa olha que bailarina, ela é de plástico, essa que eu estou falando. Existe a bailarina de lá, no modelo do latão, mas de plástico, né? Mas aí a pergunta que eu te fiz é essa: é necessário fazer esse armazenamento furando o papel para passar a bailarina? Será que vocês não conseguem pensar um outro invólucro que entende o que eu quero dizer? Porque, mal ou bem, você pode, sem querer, furar uma informação que esteja escrita no papel, né? Para passar a bailarina, a não ser que os papéis já estejam furados. De isso, qualquer já maneira, pois é, mas de qualquer maneira, quando você vai, sei lá, vai precisar pesquisar ali naquele documento. Um outro problema que a gente tem com esse tipo de acondicionamento é quando você vira, né, as folhas, geralmente ela começa a rasgar nos furinhos, né? Então, sim. por isso que eu, hoje em dia, nem penso mais nessa bailarina.
quando a gente, até no dia a dia, no documento administrativo, né, do Instituto Histórico, para guardar, anteriormente se furava e se guardava com aí eu troquei as de metal por plástico, né? As de latão por plástico. Mas o último remanejamento que eu fiz foi tirar todas as bailarinas e deixar os documentos nas capas soltos, mas assim, cada bloco de documentos, para não se perder, né? Ele tem uma numeração de página e tá soltinho ali dentro de um acondicionamento individual para aquele grupo de documentos, entende o que eu coloquei? Sim, entendi. Mas aí, assim, é uma questão do dia a dia, né? Do uso. Às vezes é necessário ter aquele documento ali presinho para não se perder e tal, mas essas bailarinas de plástico são a substituição para as de metais, sim, né? Então, acho que você fez bem. Tá Obrigada. bom? Valeu. Vamos lá. Quem é que falou aqui? O Ebert, 32 Isso. anos de arquivo. Estou com dificuldade para encontrar poliondas. O tamanho do jornal Pilar, eu tenho ele lá no Instituto Histórico. A gente tem colocado o jornal, e aí o problema é realmente você tem pasta A4, né, que é o dia a dia do cotidiano, o A3, que são 2 A4, né, o A2 e o A1. Lá para o Jornal Pilar, se não me engano, eu estou usando o A2, que é a pasta arquiteto. Depois, Ebert, você pode pegar o meu e-mail e aí eu posso te mandar a especificação que eu estou usando para o Jornal Pilar lá no Instituto Histórico. Antigamente era o tamanho maior, que aí é a pasta A1, né? Que é uma grandona, enorme. E aí depois a gente fica com problema onde eu vou guardar essa pasta, né? Mas assim, todo arquivo ele vai trazendo mais problema com o tempo quando ele tem mais documentos, tá? Então depois isso, a gente marca. Não tem que ser, não. Sim, mas a mapoteca, dentro da mapoteca você pode guardar as pastas. É isso que eu faço lá no Instituto Histórico, né? Mas depois a gente conversa melhor, Ebert. Eu posso. É Ebert, não é? Desculpa. Você me liga, a gente conversa e eu te passo as especificações. Acabei de receber pastas lá, a Câmara comprou, recebi um monte de pasta do tamanho que eu precisava, e aí eu posso até te mostrar, dá um pulinho lá, tá bom? Será que também, Tânia, só me intrometendo, né? Tem o local da compra ou chega já para você sem nota, sem nada? Na Calunga tem. Ah, tá. Então, Herbert, fica aí Na a Calunga sugestão. tem. É que assim, eles não têm na loja, né? Você tem que só no encomendar, site. né? Não, você pode até ir na loja e eles depois entregam, né? Eu não conheço o arquivo do jornal Pilar lá dentro, né? Eu conheço lá o espaço e tal, não sei como está arquivado. Mas a gente conversa melhor pessoalmente, tá bom? Posso até ir lá no Pilar, olhar e te dar uma dica, tá bom? Acho que é isso, né? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu sugeria, ainda falta aqui uns 15 minutos, aí eu deixo até passo a palavra para o Padre Josias, mas essa formação, a gente, né, desde o começo, a gente falou que foi, a princípio, né, idealizado para uma equipe que vai, né, fazer um monitoramento da conservação da Igreja do Pilar, e acabou a gente ampliando isso, né, para que outras pessoas pudessem ter um acesso a essas informações. Temos aqui acho, 4 pessoas que seriam formadores, né, dessa equipe, que é a Nina, o Carlos, a Ana Maria e a Carolina. Se vocês quiserem falar alguma coisa, se vocês têm alguma dúvida ou sugestão que de repente ainda vocês acham que ficou faltando algum detalhe ou outro, eu deixo aberto para vocês, claro, se ficarem à vontade a falar. Eu só dei uma provocada, porque foi feito para vocês, né? Mas
E passo aí também, se não, né, não se sentirem à vontade ou depois quiserem conversar pessoalmente, aí eu deixo já a palavra final para o Padre Josias. Eu acho que eles estão eles estão um pouquinho, né, tímidos. Então, Padre Josias, é com você. Vou colocar aqui o meu e-mail só para fechar. E aí, quem precisar também pode me procurar no e-mail, tá bom? E vamos fazer a nossa foto, hein, Padre Josias? Não esquece, não. Sim, Não dá vamos tchau sim. antes da hora, não. Tá bom, tá legal. Cheguei atrasado, né, para a aula de hoje, Eu nem né? vi, eu nem vi. Cheguei atrasado, sim. Que bom. Que bom que vocês estão aí animados, né, com a questão da conservação, com a segurança do patrimônio. Então, é isso mesmo, né, que nós estamos, assim, procurando, né, informar as pessoas, né, os membros de paróquias, a respeito da conservação, segurança do patrimônio, né? Enfim, é preciso, a igreja precisa, né, e também tantas outras iniciativas também precisa de alguma informação básica, né? Mas que nós tivemos, na realidade, foi aula mesmo, né? Isso é muito bom para a gente, né? Muito bom mesmo, né? Então, quero agradecer, né, aos membros da comissão, né, para os bens culturais e arte sacra da Diocese de Duque de Caxias, a professora Tânia Amaro, né, historiadora, né, e também a Elaine, que também é historiadora, especialista em arte sacra, né, Elaine Guzmão, e a arquiteta Jussana Perdonati, né, e convidado especial, nosso amigo aqui, né, o Fernando Gonçalves, né, Fernando? Obrigado pela sua contribuição, né, tudo que você, né, passou para a gente, né, com muita clareza, com muito discernimento assim, nas coisas que nós precisamos, né? Então, e todas as pessoas que acompanharam nesses seis encontros, né? Nós estamos finalizando, e parece que por aqui não vai parar, não, né? Nós vamos continuar, né? Com esta iniciativa por aqui mesmo, né? Então, quero agradecer a todos aqueles que participaram, a equipe que esquematizou tudo, né? Dentro da metodologia, que pudesse todos aqueles que se inscreveram participar. Tá bom? Muito obrigado a todos, né? Que Deus abençoe a todos aí, né? Na sua missão, no seu compromisso aí com o patrimônio, né? Das instituições, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigada. Vamos fazer nossa foto? Vamos! Vamos. Estamos aí. Abrem a câmera. Deixa eu ajeitar Isso. o cabelo. Se ajeitem aí, porque eu não tenho mais nada para ajeitar, não, viu? Horrível. Isso. Então, vamos lá, hein? Vou fazer Isso uma, aí. depois outra, tá? Sempre duas Tem para... gente... Isso aí. Ninguém... Tem uma galera aí que tem vergonha Pois é, né? de abrir a câmera. Isso. É a Vamos lá. última aula, poderia todo mundo sorrir. Isso, dá um sorriso, né? Fiz uma, vamos ver a próxima. Espera aí. Deixa eu ver, todos saíram sorridentes. Muito bem, agora mais uma. Cadê vocês? Espera aí, sumiu aqui. De novo. Sorrindo. Foi. É que nem aquela coisa, né? Eu só estou vendo 4 aqui, né? Não, tem mais uma galera. Ah, tá. Porque Tem aparece mais. para mim que são Tem mais uma 4. que apareceu mais gente aqui. A Leide, o Meu, você Guzmão tá aí, escondido. Fernando e você. Cadê os outros? Onde estão os outros, né? É que tem que clicar lá no negocinho lá em cima, janela com todos. Ah, tá legal. Vamos... Tá agora sim. Agora Então, sim. olha, galera, sorrindo. Isabelle não quer aparecer. Cleiton não quer aparecer. Não sei por quê, Cleiton. Cadê o Cleiton? Tem mais gente aparecendo agora. Isso, cria É, coragem, isso, gente. Opa! Eu estava com a câmera ligada, professora. Opa, é o Cleiton. Olá, padre. Gilmara, Ebert,
Tereza. Marcos, O Marcos está com ela, a câmera desligada, olha. Isabela, Maria. O Marcos gente. Coutinho, cadê? Então, olha, eu vou fazer, hein? Depois Vamos não lá. pode reclamar que não saiu na foto. Mais uma vez, vou fazer mais Isso. 2 vezes. Isso aí. Foi uma, só um minuto. Vocês estão tudo com vergonha. Só um minutinho, porque tem que ser lento aqui o negócio. Porque eu vou no Paint. Mais uma agora. Espera aí. Eu vou sair desbotado daqui hoje. Aí todo mundo sorriu, tá vendo aí? Vamos lá. Mais uma vez, é a última, eu prometo. Estou com paralisia facial. Isso. Foi, Todo gente. mundo- Pronto. Isso, foi, né? Beleza. Tá ótimo, Foi. jóia. Um beijo, boa noite a todos, então. Obrigada. E a Boa gente se fala aí noite. para a semana, né, Elaine? Você vai Tá. mandar notícias. Isso. Vou mandar Obrigado. notícias, vamos mandar também o certificado conforme a presença, tá? Vamos mandar Tá direitinho. ótimo. Tá Beijo, bom? gente. Beijo. Ju, beijo! Tchau, tchau, Fernando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.